Você está perdendo dinheiro e não sabia. É isso mesmo. Provavelmente, como eu fiz boa parte da minha vida, por não conhecer educação financeira, não saber trabalhar com investimentos, saber a diferença entre CDI, CDB, o que é fundo imobiliário, o que são ações, deixei de ganhar dinheiro, perdi muito dinheiro para a inflação e provavelmente você também esteja perdendo. Então vem comigo para o canal Nexus para o vídeo de hoje, você vai entender os principais motivos que você deve aprender sobre investimentos. Vem comigo. Nexus Investimentos é de pai para filho. Nexus Investimentos. Então, olá, eu sou o Danilo, eu sou pós-graduado em gestão empresarial, em marketing digital e tenho bacharelado em marketing. Sou um pai de dois meninos, o Leonardo e o Pedro, tenho 42 anos, sou casado e tenho a proposta do canal Nexus aqui para poder ensinar os meus meninos de uma forma sequencial, lógica, de como investir, né? Não ficar pegando informações soltas na internet. E resolvi compartilhar isso aqui com outras pessoas que tenham esse mesmo interesse de entender uma linha de raciocínio, tudo do zero absoluto, né, ao avançado aí, para poder compartilhar a experiência que eu já tenho no mercado há mais de 3 anos investindo também. Pessoal, dos motivos que eu tenho para trazer para vocês aqui, o primeiro e principal é a questão de vencer a inflação. Então já vem a primeira, mas o que é inflação, Danilo? Conversa chata. Prometo a vocês que é fácil entender. A inflação já passou o nível Saiyajin 3 faz tempo. E o seu salário ainda está treinando com o mestre Kami. Mas antes de entender o que é a inflação, você tem que entender como que ela corrói o seu dinheiro. Que ela é o principal fator que faz você perder dinheiro com o tempo. Não depender do INSS. Ah, Danilo, mas essa conversa de novo. Vou mostrar para você no próximo slide um cálculo fantástico que você vai entender por que você precisa começar a investir a partir de agora. Você tem que criar um segundo salário, né? Se hoje a minha empresa fala, Danilo, ó, não conto mais com você, obrigado, tchau. Eu não vou ficar a ver navios, né? Não vou ficar sem nada. Óbvio que ainda não é uma renda que me manteria com os custos, os gastos que eu tenho hoje. Mas para 3 anos de investimento, digo para você que a conta de água e luz já consigo pagar. Temos aqui também, tá? Comprar a sua liberdade, principalmente quem está começando. Às vezes a pessoa ela começa o emprego, eu queria trabalhar no lugar X, e ela não consegue. Mas aí acha um lugar Y, que ela, eu não queria trabalhar aqui, é muito ruim, e acaba entrando naquele lugar Y. E eu fui assim, a maioria acredito que foi desse jeito. Liberdade financeira, então você tem liberdade de escolhas, você não é obrigado, né? Você não vê como uma única opção, como muitos, na minha geração principalmente, tiveram essa situação. E segurança para sua família, né, pessoal? Todo mundo, pelo menos a grande maioria, com certeza investe pensando em você mesmo e na sua família. E para deixar um legado aí, porque INSS morreu, acabou. Viver de INSS é mais ou menos você esperar o Kuririn vencer o Freeza, né? Vencer o Jiren lá. Mas assim, até pode ser, mas eu não contaria com esse plano. Olha que bacana essa comparação que eu trouxe para vocês, tá? Então esse aqui é da agência de notícias do IBGE. Presta atenção, vamos lá. Larga TikTok, como diz meu amigo Charlão. Larga TikTok, larga Instagram. Olha para a tela. Idade média de aposentadoria hoje, tá? 64 anos. Então a pessoa só vai se aposentar na média aos 64 anos. Tempo médio trabalhando. Essa pessoa trabalha em média 42 anos. Então 42 anos trabalhando para chegar aos 64 e parar. Tempo mínimo de contribuição normalmente exigido. De 30 a 35. Tem a questão de homem, mulher, tem algumas variáveis ali, mas é de 30 a 35. Tempo efetivamente contribuindo, média, 35 anos. Então você tem que contribuir durante 35 anos para aos 64 se aposentar e ter aquela devolução do dinheiro que você investiu. Expectativa de vida brasileira, 76,6 anos. Ok? Até aí, 76,6 anos. Tempo médio recebendo aposentadoria, 12 anos. O que isso significa? A pessoa se aposentou, vive 12 anos até recebendo sua aposentadoria, até vir a óbito. Infelizmente é isso que acontece na grande maioria para parar de receber. Então o gráfico que você tem aí abaixo é tempo médio de contribuição 42 anos, paga 42 anos, para receber o retorno depois durante 12 anos. Isso se você viver os 12 anos. Então você vai ficar trabalhando até os seus 64 anos de idade, pagando o governo durante 35 anos, para depois receber um retorno durante 5, 10, em média 12 anos.
Esse é o cenário do INSS. Mas olha só essa conta. Presta atenção na conta. Aí você tem que entender para você saber a importância de você fazer investimentos. Senão, não vai adiantar. Então, vou usar um exemplo didático, salário mínimo de hoje, tá? Junho de 2026. Então, o salário mensal ali, R$ 1.621. O cara que tem uma contribuição mensal aí de 7,5% em média, vai contribuir R$ 121,58. No ano, R$ 1.458,90. Tempo contribuído, 42 anos, que nós vimos lá atrás, ok? No slide anterior. Então ele vai contribuir ao todo, guarde esse número, R$ 61.273,80. Guardou o número? Um pouco mais de 61 mil, vamos arredondar para ficar fácil aqui. Então ele pagou tudo isso. Benefício mensal dele, tá? 1.621. Tempo recebendo em média 12 anos. Ou seja, se ele se aposentasse hoje, tendo toda essa contribuição que ele fez, ia receber o retorno de 1.621. Essa aposentadoria mensal. Durante média de 12 anos. Então, ele receberia o retorno do INSS R$ 233.424. Aí você vai falar, ô Danilo, peraí. Então o cara pagou ao todo 61 mil e recebeu de volta 233. Aí sim, compensa o INSS. Bem, segura, não. Por quê? Primeiro ponto, tá? Se você viver a média dos 12 anos, você receberia estes 233 mil aí de volta. Ok? Esse é o primeiro ponto, então. Segundo, aí que você tem que saber do INSS. Como que começou isso? Lá no, né, anos 70, anos 80, anos 90. Era uma grande classe trabalhadora, tá? Que tinha um pequeno valor descontado do seu salário para sustentar alguns idosos, alguns aposentados. Essa situação mudou, tá? Hoje, o pessoal, pô, tem remédio aí, tem canetinha agora pra galera que né, pra cuidar da saúde da galera. Cara, tá evoluindo, o pessoal agora é fitness, é muita gente em academia. Eu não vou, tô ligado, não precisa falar. Preciso ir, eu sei. Mas a grande parte da galera vai pra academia, é remedinho, é fitness, se cuida, é vegano, não sei o que. Tudo bem. Só que aí a galera não morre, tá? Então tem poucas pessoas agora para sustentar muitos aposentados. Qual que é o efeito dessa pirâmide que se inverteu que você tá vendo aqui na tela, tá? Então são poucas pessoas, tá? Que o desconto vai ter que aumentar o desconto do salário dessas pessoas, ou você acha que o governo vai tirar de onde o dinheiro para pagar esses aposentados? Então, você tem a possibilidade, existe o risco aí de aumentar esse desconto. Ninguém sabe se não vai mudar uma lei, alguma regra a partir de amanhã ou depois. Quem é aposentado, será que vai receber mesmo esses valores? Porque daqui a pouco o governo não tem mais de onde tirar. É muita gente recebendo para pouca gente contribuindo, pagando. Então é uma conta que não fecha. E você, se você receber isso, se você viver os 12 anos, você vai receber aqueles 233 de volta ali, tá? Tá querendo tacar o terror? Não é tacando terror. É para você ter uma consciência. É racional mesmo, é pensar. É números, é realidade. É isso que vai acontecer. Mas você tem uma salvação. Tem uma salvação. Qual que é? Vamos fazer uma comparação rápida aqui. Lembra a contribuição com aquele seu salário mínimo, pagando R$ 121,58 todo mês, contribuindo para o INSS? Legal. Então, se você começar com aquele valor e todo mês pegando aquele mesmo valor e fazendo aportes consistentes, o que são aportes, Danilo? Pegar o dinheiro e colocar. Pegar e colocar. Sim, sagrado. Não pode faltar um mês, igual é a contribuição do INSS. Aqui eu vou contar com juros compostos. O que é juros compostos? Vou te ensinar. É a oitava maravilha. Reinvestimento 100%, ou seja, o que eu ganhar, eu vou reinvestir. Vou ganhar, vou reinvestir. Ou seja, ganhei um centavo, não vou gastar. Vou pegar e vou investir de novo. Mais um centavo, vou pegar e vou investir de novo. Em 21 anos, o seu aporte total, ou seja, o total que você teria colocado ali para investir, seria mais de R$ 30 mil. Aos 42 anos, conforme a simulação do slide anterior, mais de R$ 61 mil. Atenção às premissas. INSS, 4,72% ao ano. Não é rendimento. INSS não valoriza, né? Não gera riqueza para você, não capitaliza, nada. Eu só coloquei esse ajuste de 4,72 ao ano pensando em ajuste à inflação, tá? Ele precisa ajustar, acompanhar a inflação. Tem um método de cálculo ali que é muito complexo para esse vídeo, mas você precisa entender que ele tem que acompanhar a inflação. Então ele vai ser apenas reajustado para o seu dinheiro não perder valor, tá? Mas ele não tem rendimentos. Vou comparar com uma poupança que todo mundo fala que é uma
porcaria, desculpa aí, é ruim, é péssimo, mas vamos comparar, tá? Descontando umas eventuais taxas. Um fundo imobiliário conservador, que fundos imobiliários, né, são isentos de taxas aí, impostos, que pagaria então para você 9% ao ano. Ah, não disse a poupança, mas tá na tela, né? A poupança é 6,17% ao ano. Ação de dividendos, eu vou contar 10% ao ano. Danilo, mas 10% uma ação? Não. Mas, se ela paga dividendos, eu trabalho, só faço investimento em ação que paga ao mínimo ali 6% ao ano. E já estou contando com uma taxa de crescimento anual de 4%, sendo bem conservador. Porque as ações empresas, se bem escolhidas, ou seja, se você souber acompanhar o nosso canal e souber escolher, elas valorizam em média 4% ao ano, no mínimo, tá? Sendo conservador. Então, eu posso contar 10% para as empresas. Um fundo imobiliário agressivo, entende-se agressivo que pode se possuir mais riscos, mas você vai entender com o passar do tempo que são riscos controlados, não previsíveis, mas que você pode trabalhar de forma preventiva. E um CDB de 100% do CDI, hoje, com a Selic do jeito que está, 14,15%. Pode aumentar, pode reduzir com o passar do tempo, aí depende, né, Copom, Banco Central, algumas variáveis que você vai acompanhar também. Mas dito isto, aqui estão as premissas, olha a comparação que é o que mais importa. Olha isso aqui, pessoal. Então, INSS não tem rendimento, não tem nenhuma rentabilidade ao ano, é apenas aquele ajuste, como eu acabei de falar para vocês. Se você aportar durante 42 anos, esse é o valor que você vai aportar em qualquer um dos cenários. No patrimônio final bruto, este é o valor, 305 mil de poupança. Ué, Danilo, cadê o patrimônio final do INSS? Não tem. Você não tem patrimônio, você não construiu patrimônio, o dinheiro não é seu. Tá? Aí, quando você se aposentar, o governo vai pegar o dinheiro daquela galerinha que está trabalhando, vai tirar do salário deles e vai jogar para você. Mas não é patrimônio seu, então você não constrói patrimônio com o INSS, tá? Com a poupança, você construiu sim um patrimônio com aquele rendimento de 6% ao ano, de 305 mil reais. No líquido ali você seria isento, tá? Já fizemos aqui a estimativa, descontando aqui alguns itens, algumas taxas ali. Um fundo imobiliário conservador na casa dos 9%, o bruto seria de 769 mil reais. Ele é isento, tá? Ou seja, você não paga taxas, isento de taxas em geral. Então, é algo, não posso dizer indicado, porque eu não posso indicar, não sou analista CNPI, mas eu como pai posso sugerir para os meus filhos, tá? Então é algo super indicado para os meus filhos. CDB, 100% do CDI também, tá? Eu tô contando 9%. Poxa, Danilo, por que 9%? Porque é uma taxa histórica, uma taxa média a longo prazo, tá? Hoje tá em 14, alguma coisa, mas já esteve a 2, a 3. Então existe aí um movimento que a gente precisa considerar para fazer esse tipo de simulação. E aqui teria os mesmos 769 mil do fundo imobiliário conservador. Olha, Danilo, então deixando o CDB no fundo imobiliário é a mesma coisa? Não, tá? Por quê? A CDB você tem descontos, tá? Então o imposto de renda sobre o lucro aqui no final, quando você fosse sacar o seu patrimônio, o seu valor, você teria aproximadamente 106 mil reais de desconto. Logo, os seus 769 mil reais cairia para 663 mil reais, tá? Outro ponto, ações de dividendos, 10%. Contabilizamos o porquê eu falei lá atrás. Aqui você ultrapassaria 1 milhão de reais, tá? E, Danilo, tem isso no bruto e no líquido também. Por que eu coloquei aqui imposto ganho de capital? Ações, se você algumas ações é característica, como eu disse, paga 6% de dividendo ao ano, ela vai te pagando ali os dividendos. E elas têm potencial de valorização gigantesco. Então, se eu comprei uma ação hoje por um valor X e quando eu for me aposentar eu vender por X mais 10, esses 10, né? Eu tenho esse valor que eu ganhei, esse ganho de capital, quando eu vender ele, eu tenho que pagar uma taxa sobre este valor, tá? A quanto, Danilo? Depende de quanto ela valorizou, mas o potencial de valorização é muito alto. Porém, ultrapassaria aqui os seus 1 milhão de reais. E um fundo imobiliário agressivo, tá? Rentabilidade anual, eu coloquei aqui 12%. Aqui o patrimônio é seu, ultrapassaria os 2 milhões de reais e também sem descontos, é isento. Então vamos lá,
Você mesmo consegue responder agora. Ah, eu tô perdendo dinheiro? Onde? Aqui, olha essa tela, tá claro isso para você. No INSS, descontando ali o valor que nós falamos agora, você teria aquele salário ao final de 1.100 alguma coisa ali, 1.600 alguma coisa, sem patrimônio algum. Aqui, olha quanto isso dá para você. Acima de 2 milhões. Ah, Danilo, mas eu preciso contribuir com o INSS, eu não consigo. Infelizmente, é obrigatório, a gente tem que contribuir, né? Porém, você consegue pegar o mesmo valor, trabalhar para isso e investir paralelamente. Porque ao final, se você tiver o seu dinheiro lá do INSS e a mesma renda nos demais tipos de investimento, seja fundo imobiliário, seja CDB, ações, uma carteira bem feita, bem balanceada, vai ter todos esses itens dentro dela, você vai ver como que você vai ser milionário. Ah, Danilo, duvido. Olha a conta que a gente acabou de fazer. Com o valor inicial de 121,58, você vai ultrapassar 2 milhões. Ah, mas Danilo, mas aí você falou 42 anos aportando. 42 anos. O que eu falei no começo do vídeo? O tempo é a maior herança que você pode deixar para o seu filho. Se você perdeu o time, você queria fazer isso há 42 anos atrás, ok, mas você não vai passar esse conhecimento para ninguém. E outra, você pode não chegar nos 2 milhões, porque você talvez não tenha 42 anos pela frente, mas você pode chegar a 1 milhão, você pode chegar a 800 mil, você acha que isso não vai fazer diferença nenhuma para você? Começa, o melhor momento é agora. Sabe, na verdade o melhor momento, tem uma frase clichê da internet, o melhor dia, o melhor momento foi ontem, mas hoje é o segundo melhor momento, dá para começar agora. Tá claro isso para você aqui, tá? E aqui tem um site de simulações, vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá? Que é do Investidor Sardinha, que a gente consegue calcular lá quanto que você vai ganhar mensalmente fazendo investimento nesses itens aqui. Danilo, mas eu não entendo nenhum desses itens. É isso que eu quero explicar para vocês. O que é uma poupança, como ela funciona, um fundo imobiliário conservador, quanto paga 9, quanto paga 10, qual que é melhor, qual que é pior, quais são os indicadores, como que eu sei que é bom, que é seguro, como que eu sei que é furada, tem que cair fora. Tudo isso é fácil de analisar. Mas tudo isso você tem que seguir uma sequência lógica. Vai pegar canal de YouTube que fala lá, MXRF, o melhor fundo imobiliário, veja aqui quanto eu comprei. O cara já é milionário, o cara mostra para você que tá comprando um negócio que na boa, neste momento, MXRF tá caro, não é indicado para comprar. Mas tem um monte de gente vendo vídeo, de gente que fala, vou comprar MXRF. O cara já é rico, construiu patrimônio fazendo outra coisa. Tá, você tá usando, não posso generalizar, mas a grande maioria tá usando como espelho uma pessoa que gostaria de ser, mas não é, tá? Então, o meu ponto de partida é do zero absoluto, tá? Aqui você viu a comparação, você viu o potencial. O maior problema aqui é tempo. Ah, Danilo, eu já tenho 50 anos, dá tempo? Dá. Mas quanto por mês? Eu quero me aposentar ganhando 8 mil por mês, dá? Dá. Como que você vai saber disso? Vamos fazer simulação. Mas a simulação é no próximo vídeo. Pô, fiz um vídeo maneirinho, né? Meu filho até deu risada aqui. Um vídeo emocional. Foi o vídeo anterior aqui. Vou colocar o link aqui para você assistir ele. Assiste lá. Realmente. E você precisa, seja pelo emocional do vídeo anterior, seja pelo racional desse vídeo aqui. O primeiro passo é entender que você precisa começar a investir. E você, quanto tempo você tem para se aposentar? Quanto tempo você ainda tem que trabalhar? Quanto tempo você ainda tem para investir? Então, vem comigo, vamos começar essa jornada junto. Se inscreve aí, compartilha, chama a galera para entrar nessa jornada que estamos pegando do começo. Aqui é de pai para filho. Um abraço, obrigado, tchau!